Yeah. Antes de começar do Paulo Brax de sábado agora, para exatamente a gente dar o contexto e a recorrência das palavras de efeito, né? Porque ele deveria ser coach motivacional, né? Eu acho que talvez ele tivesse um êxito melhor na carreira se ele virasse coach motivacional. Então, mas como ele não é coach motivacional, ele é um diretor de futebol do Vasco, então talvez ele esteja no lugar errado. Então a gente vai trazer a coletiva que ele deu no dia 30 de maio, alguns trechos, porque muitos deles têm muito a ver com o de agora, ou se não tem tanto a ver com o que ele falou no sábado, tem algumas coisas que ele disse que pioram ainda mais, cara, a nossa situação de nos ver representado com um diretor de futebol desse, né? Diretor, bota lá na coletiva do dia 30, por favor, pra gente dar uma olhadinha. É um momento ruim de resultado, de posição na tabela. Maio, ele falando Oitava isso. rodada, né? Oitava rodada. Estamos todos aqui no CT prontos para superar esse momento, e o trabalho vai ser incansável, já está sendo e vai continuar sendo incansável para que a gente passe essa fase, e nós vamos passar. Te respondendo, Jéssica, tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica, e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente. E o que eles Como eu disse, é um momento ruim de resultados, um momento que a gente não queria estar nessa posição da tabela, não planejamos estar nessa posição da tabela na 8ª rodada de um campeonato de 38, porque tem muita gente que já cravou o final do campeonato, mas estamos na 8ª rodada. Só que agora a gente já está na 14ª. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. Então, te respondendo e sem te responder a respeito de limite, eu acho que a avaliação do trabalho de todos ela é diária. Meu trabalho, trabalho do Abel, trabalho do Barbieri, trabalho dos jogadores, trabalho dos funcionários do CT. E somos e seremos os nomes que tirarão o Vasco dessa situação hoje da tabela. Os funcionários do CT, os jogadores, grupo de jogadores, Barbieri, Abel Braga e eu. Não, Barbieri não. Já rodou. Então, esse é o primeiro trecho, né, cara? É de destacar o que ele falou que vamos mudar desde já. Nós vamos tirar dessa situação. Tu viu que ele... Tá muito no início. Estamos na 8ª rodada, já estão cravando. Já estamos na 14ª. Agora. E esse cara, o que ele fez de lá até aqui? Fala pra mim, torcedor. Você, tá revoltado, Luizão? O que ele fez até hoje? Passaram-se mais 6 rodadas e foram mais 5 derrotas e uma vitória minguada contra o Cuiabá. Tá revoltado? Mas vambora. Solta o próximo vídeo aí, diretor, por favor. 20% são 6. Então, quando você tem 80% do elenco e diz que estão faltando 20%, está falando de 6 jogadores. Não estou dizendo que serão contratados 6 jogadores, nem que serão contratados 5, 4, 10. Mas os 80% eu reafirmo que a gente conseguiu cumprir. A gente consegue competir, sim, na Série A, com esses 11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Piada! Palhaço! Palhaço! E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz aqui. A gente não quer ter razão. Coach motivacional. Então, em relação à porcentagem, à montagem, acrescenta-se o uso da base. E é importante falar disso.
O Vasco sempre valorizou a base. A história do Vasco é de valorização Isso é da base. engodo, irmão. Isso é Os engodo de torcedores quem não tem reivindicavam dinheiro. jogadores da base para voltar ao Vasco. E isso é emblemático. Peraí. Dá uma pausa aí, por favor. Olha só. Ele tá querendo dizer, uma coisa é valorizar a base. A outra coisa é usar a base quando você não tem dinheiro. E esse embusteiro aí, mentiroso, ele tá querendo embolar isso na nossa cabeça. Ele tá dizendo que os torcedores pedem para os jogadores que já foram da base do Vasco voltar. Bem, isso não é o torcedor do Vasco. Qualquer torcedor de qualquer clube que formou um jogador, que foi para fora do país, que virou um jogador relevante, é óbvio que esse clube sonha que um dia esse jogador volte a jogar por esse clube. Então esse embusteiro aí, embusteiro do cacete, tá querendo enrolar, porque ele tá querendo justificar que o nosso uso é muito alto dos nossos jogadores da base é por opção. Não é por opção. É por falta de dinheiro prometido e que não chegou até agora pra gente. Não, e ele essa é a realidade. E ele polariza a opinião da torcida com relação à base. A torcida é muito clara quando ela diz que a base ela tem que jogar sim. Claro. Só que ela não pode ter a responsabilidade de fazer o time performar. Ela tem que... A base, quando entra no time, eles precisam jogar com tranquilidade, sabe por quê? Pra alguém bater no ombro deles e falar assim, ó, fulano, pode errar, que a responsa não é tua. A responsa é do fulano, beltrano e ciclano que a gente trouxe. Então, senhor Brax, na hora que a torcida fala da base, a gente não critica da base ser usada, não. A gente critica dela ser usada como solução do problema. A gente quer que a base seja usada com responsabilidade. E a responsabilidade é de não você prejudicar o time com o uso excessivo da base e não prejudicar o próprio jogador que você tá lançando. Quantos jogadores a gente já jogou pá de cal em cima por conta desse mau uso aí? E a gente imaginava, qualquer vascaíno mortal imaginava, que a partir do momento que o Vasco virou um clube empresa, que chegou um investidor alto, forte, com capital, que a gente não ia mais precisar passar por isso. Repito, não é não usar o jogador da base. Ninguém nunca falou que não queria usar o jogador da base, mas é usar dessa forma aí, ó, irresponsável. E aí vem esse embusteiro, pagador de embuste aí, esse Zé Engodo do cacete, falar isso aí pra tentar ludibriar. Essa é a parada. Solta aí, diretor, pra gente ouvi-lo. O uso da base no Vasco vai continuar, porque são jogadores que estão em processo de formação, de performance deles, vão ter todo o nosso respaldo aqui. A gente está fazendo diferente do que outros clubes fazem, também não vou citar nomes, mas clubes que estão com a performance alta, não tem nenhum jogador de base como titular, e a gente entende que esse processo é errado. Paulo Brax, deixa eu só te informar. Esse time que você não quis dizer o nome, que é o Botafogo, né? Porque na 8ª rodada, assim como agora, eles já estavam com uma performance de destaque, já estavam já na liderança ali com sobras. E aí que você disse que é um erro. Você tá dizendo que é um erro um Botafogo que hoje é líder com 36 pontos. Ganhou mais 6 jogos depois daquele ali. Com 27 pontos a mais que o Vasco, com 10 pontos de vantagem pro segundo lugar, que é o rival, que é o Palmeiras, que é o Grêmio, que são times reconhecidamente, né, elencos reconhecidamente de qualidade, e o Botafogo tá deixando todos esses times pra trás, segundo você, sem usar ninguém da base, e você dizendo que isso é um erro, Brax. Não. Pelo amor de Deus, cara. E o pior de tudo, vamos supor que o Botafogo tivesse errado. Já somos 250, tá, Luizão? Obrigado pela moral, galera. Eu vou vamos pedir pra que cada um de vocês curta a nossa live, participe por favor. com a gente aqui. Participe aqui com a gente, mande superchat e se inscreva no nosso canal. E ó, obrigado de coração. Agora, voltando aqui ao meu raciocínio. Perfeito. Vamos supor que esse clube mesmo estivesse errado. Se o Botafogo... O que o Vasco tem a ver com isso? Por que ele, para se defender da incompetência dele, ele precisa atacar outro? Por quê?
Pra poder Porque- tirar o holofote dele, né? Mas é o que eu tô falando. Ele pensa que o nosso ouvido é pinico. Ele fala qualquer merda pra poder livrar o rabo dele e acha que a gente vai engolir. Vambora. É isso que ele faz. Solta aí, diretor. Não. O momento é de resgate da nossa performance e de resultados melhores dentro de campo. E eu não vou fazer Quando ele falou cortina isso, de né? fumaça para torcedor. Eu não vou fazer cortina de fumaça para torcedor do Vasco. Eu não vou fazer isso. Eu não fazer isso. Frente, né? Eu Ele não vou bate de dizer que frente, né? Nós Ele estamos se acha buscando foda. jogador A, B, C ou D acha para o foda. jogador, para o torcedor ficar na expectativa desse jogador chegar e talvez esse jogador não chegar. Isso eu não vou fazer. Nós vamos apresentar os jogadores que vão ser contratados assim que tiver tudo assinado e a partir do dia 3 de julho. Só que o que eu quero, e aí eu posso dizer sem problema nenhum, é que esses jogadores estejam prontos no dia 3 de julho. Porque a gente precisa. Hoje já Então, é pra dia. isso, eu preciso contratar antes. Hoje é dia E 10 sem em entrar em Busteira. Olha polêmica aí o que ele nenhuma falou. com frase de ninguém, tá? Viu o que ele falou? Eu preciso Polemizando contratar frase de antes. ninguém. Contratar antes. Mas a minha pasta de futebol, eu preciso trabalhar contratação de jogador. Por favor, só pra voltar aqui. O Luiz Menguinho, vulgo tio Chico, ele chegou, vou repetir, pro Flávio Dias, que é um cara que merece o respeito Nesse mesmo período de 30 de maio, tá? todo e qualquer profissional de futebol, que é um cara que tem bagagem, que é um cara que tem muitos anos de história, né, no jornalismo esportivo, e ele desdenhou a pergunta do Flávio, dizendo que faltava um mês ainda pra janela abrir. Esse pronunciamento aí foi no dia 30 de maio. 30 de maio. Mais ou menos no mesmo período. Ou seja, mais ou menos no mesmo período, e ele disse que antes, esse aí, ó. Agora, ou seja, acabou de dizer. Os caras não se bicam, não falam a mesma língua. Os dois não falam a mesma Exatamente. língua. Tá certo? Um fala uma coisa, outro fala outra. E esse aí, aliás, e os dois conseguiram mentir pra você. Os dois conseguiram mentir pra você. Porque um falou assim, ó, tá muito cedo, eu não tenho que falar disso. Já abriu a janela, hoje é dia 10, nós não temos ninguém. Temos aí o Medel, que tá fazendo exame médico. Era o Medel que você queria? Era o Medel que você precisava? Era o Medel que a gente precisava pra sair do buraco? Não. Ele pode vir jogar e pode arrebentar. Vou torcer por ele, vou bater palma pra ele. Sou vascaíno acima de tudo. Então, vestiu a camisa do Vasco, a gente tá brincando aí, ó, Serginho Macedônia, Serginho Kosovo, se jogar bem, vamos aplaudir. Claro. Como fez uma partida até acima da minha expectativa no jogo de sábado. E mais abaixo do que a gente quer, né? Mais abaixo do que a gente quer e do que a gente precisa. Não é isso que a gente precisa. Exato. Então esse embusteiro aí, falando caosada, e aí, ó, mentiu de novo, que tá aqui a mentira dele. Mentiroso do cacete. Vambora. Vamos lá, Dino. Diariamente. Não só quando a janela abre. É assim que funciona. Então eu preciso fazer movimentos de antecedência. E no início do ano, vale lembrar, quando a torcida criticou muito a não apresentação de jogadores em dezembro, a gente já estava prospectando esses jogadores já assim que terminou a Série B. E esses jogadores foram apresentados no final de dezembro e início de janeiro. Então o momento de contratação ele é muito interno. E quando a gente efetiva, a gente apresenta. Mas estamos trabalhando e fortes já para a próxima janela. Não vou esperar chegar julho para fazer esse movimento, não. Caoseiro. Caoseiro! Você é mentiroso! Sete do cacete. E nem chegamos ainda no teu pronunciamento de sábado. Mas a gente precisava dar esse contexto antes. Só pra mostrar. Pra quando a gente chegar no pronunciamento de sábado não parecer que é um pronunciamento isolado, que tu tá chegando ali pra botar as caras, tá botando a cara tapa ali, porra, achando que a gente vai falar assim, porra, o cara apareceu, o cara deu a cara tapa, você é um covarde. E nós vamos dar sequência aqui ainda antes do pronunciamento. Boa. Pode soltar, diretor. Não garantir ao torcedor, mas dizer ao torcedor que a gente está fazendo de tudo para que esses alertas sejam só estatística. Vão virar estatística. Que a gente vai corrigir o que precisa corrigir. Que a gente vai fazer diferente o que precisa ser feito diferente. E a gente vai colher resultados diferentes. E ainda bem que nós estamos só na 8ª rodada. Porque se eu Estamos na venho 14ª. aqui para você, E não fizemos nada bem. diferente. na virada de um turno, ter essa mesma entrevista, com essas mesmas perguntas, com essa mesma situação na tabela, a gente estaria com um outro perfil, um outro humor, Tá, seu uma Brax. outra expectativa. E
Que não tá com outro perfil, com outra reação, agora no pronunciamento de sábado. Aconteceu tudo que você falou. Volta aí, diretor, nessa fala dele, quando ele diz sobre como o Vasco, se o Vasco estivesse uma forma diferente, para exatamente a gente entender o comportamento dele no pronunciamento de sábado e o que, não mudou. Bota de novo esse trecho. Uma outra expectativa. Volta mais um pouquinho. Situação mais um na tabela, pouquinho, diretor, por favor. Ter essa mesma entrevista, com essas mesmas perguntas, com essa mesma situação na tabela, a gente estaria com um outro perfil, um outro humor, uma outra expectativa. Isso não vai acontecer. Não, e o que tá acontecendo agora? 6 rodadas depois, Brax. Isso não vai acontecer. Você falou de forma clara. Isso não vai acontecer. 6 rodadas depois, a gente não tá realmente igual a 8ª rodada. Nós estamos piores do que a 8ª. A gente consegue piorar uma situação que parece não poder piorar, a gente piora. Então, 6 rodadas depois do que você disse, que isso não aconteceria, o Vasco tá numa situação ainda pior, se é que poderia estar, né? Isso porque você é um mentiroso. E se você fosse um marcha lenta, a gente já ia estar reclamando. Só que tu não é marcha lenta. Tu é parado, tu é ponto morto, meu irmão. Tu é inerte. Inerte do cacete, que é o que tu é. Essa palavra é importante pra chegar no pronunciamento de sábado. Ponto morto. Eu não quero fazer a cortina de fumaça, porque nós estamos na 8ª rodada e numa posição que a gente não quer, com a pontuação que a gente não quer. É só isso. Eu tenho um perfil talvez diferente de outros diretores que poderiam se valer disso, soltar nomes de atletas, para que o foco seja desviado. E ele sempre fala dos outros, cara. E a gente desfocasse do principal, que é o resultado de campo do Vasco. Cadê o resultado de campo, Braga? Cadê Calunga? Isso, 30 de maio. Vou sempre reforçar. Cadê Calunga? Isso, 30 de maio. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. Cadê, Brax? A gente tem... Cadê Paulo quase Brax? 2 nomes já. Cadê? Quase 2 nomes. Ou você encheu a boca para dizer que esse jogador era o Serginho Macedônia? Caraca, maluco. Ele afirmou dia 30 de maio que tínhamos já um jogador torcedor fechado. Acredite que a gente está trabalhando, como eu disse no início, incansavelmente para que a gente melhore a nossa posição na tabela, para que a gente volte a vencer jogos, a entregar alegria para o torcedor que está há 20 anos de turbulência aqui dentro. Questão sempre de puxar esses 20 anos, né, cara? Eles querem... Sempre. Estão um ano e meio, estão um ano no clube. Vocês estão há um ano no clube e vocês estão ainda falando dos 20 anos anteriores. Aconteça, a gente vai fazer. O que precisar ser feito, a gente vai fazer. As decisões já estão sendo tomadas para que isso seja um basta na nossa tabela em termos de resultado, que a gente volte a ter rendimento, que a gente já teve alguns jogos, que eles não esqueçam esses jogos que a gente já teve rendimento há pouquíssimo tempo, mas que a gente está buscando incessantemente os resultados que eles merecem. Que eles merecem. E que aqui dentro do CT, não tem ninguém acomodado com essa situação. Aqui dentro do CT, a cobrança está alta, proporcional ao que a gente espera dos nossos jogadores em termos de resultado. Dá uma pausa aí, diretor. Então, Brax, eu vou te dar um recado. Se realmente está acontecendo tudo isso que você está falando, de que há um comprometimento interno, de que está todo mundo sendo cobrado fortemente, de que ninguém está acomodado internamente, então sabe o que você está querendo dizer? Que esse elenco aí, então, é uma merda, e que seu trabalho é uma merda, e que vocês chegaram no potencial de vocês, mas que o potencial de vocês não entrega o que o Vasco precisa. Perfeito. Então, das duas, uma. Ou vocês não estão comprometidos como deveria, ou se estão, vocês são ruins, vocês são uma merda. Então, se vocês estão no nível máximo de comprometimento e nada tá acontecendo, desculpa, o problema são vocês que não têm realmente capacidade para poder entregar o que a gente precisa hoje, né, cara? E eu afirmo, eu não coloco em dúvida não, você é uma merda e o Luiz Menguinho é outra merda, 2 merda. Vamos ouvir as merdas aí. Fala, seu merda. Já passamos lá já, diretor. Aí só pra dar uma pausa aí, diretor. Agora a gente volta pro pronunciamento de sábado.
A gente quis dar todo esse contexto do histórico recente dele, para não parecer que é um histórico lá de novembro, ou então lá de dezembro, de janeiro, que as coisas podem ter mudado ao longo dos meses. Então a gente mostrou um pronunciamento seu, Brax, de 30 de maio, 40 dias atrás, em que você fez afirmações importantes e impactantes, tá? E 40 dias depois, a gente vai ver agora o seu pronunciamento, que nada mais é do que um Ctrl-C, Ctrl-V do que você falou lá, e que traz essa revolta pra gente, né, cara? Isso aí. Solta aí, diretor. Fala aí, seu merda. Olha como é que ele fala. Pelo futebol, em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Cara de cu. Não tem inércia aqui. Como não... Dá uma pausa, diretor. Dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa. Tudo que tem é inércia, porra! Ele fala... Brax, você falou no dia 30 de maio que ninguém tava parado, que tava todo mundo, que as coisas iam mudar, que a partir dali a gente ia ver mudança, e a gente vê o mesmo time, a gente vê não contratação de jogador, a gente vê não contratação de técnico, e você me fala que não tem inércia, Brax. Será que ele não sabe o significado de inércia, não cara? Não sabe porra nenhuma, ele não tá sabe, perdido. cara. Ele tá mais perdido Meu que... Meu Deus do céu, isso cara. Isso é um tiroteio, meu irmão. Pô, esse cara é irritante, mas deixa ele falar. Deixa aí. Mais um pouco ele fala aí, diretor. Merda. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. Olha a empáfia, olha a arrogância com que fala, 14ª rodada do campeonato. E nós vamos ter que traçar uma linha. Olha a linha dele. De novo, ó. Vamos mudar. Vamos traçar uma linha. Ele de Engodo. É o mesma Zé coisa. Engodo. Fala, Zé Engodo. Nosso tá intacto. Vou mais chamar de merda, não. Vou chamar de Engodo. Embusteiro. Diferente. Vai fazer diferente. Volta, diretor. Volta um pouquinho, diretor. A gente Pô, precisa ele vai fazer algumas diferente direto, maluco. Volta, diretor. Pô, ele fica dessa caosada, meu irmão. Que cara caoseiro, cara. De novo, ó. Porra, ele tá fazendo diferente. Ele tá fazendo diferente desde que começou o campeonato. Que porra de diferença é essa? Ah, vai a merda. O futuro nosso tá intacto. E nós podemos fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Na próxima semana, a gente vai ter um novo comando técnico. Oportunamente, a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. Dá uma pausa aí, diretor. Brax, tem uma palavra chamada paradoxo. A sua frase agora, ela foi extremamente paradoxal. Por quê? Como que se oxigena um elenco dentro de um limite orçamentário? Não tem como. Ou você mantém a base porque você tem problema orçamentário, ou você vai oxigenar o elenco porque você tem teto, porque você tem orçamento suficiente para oxigenar. Você colocou na mesma frase duas coisas completamente... Só se ele tá pensando em oxigenar da maneira que foi oxigenada a galera lá em Manaus na época da Covid, que não tinha oxigênio. Só se foi esse oxigênio aí. Então, oxigênio meia boca. Meio balão de oxigênio. Ou então pintar de louro, né? Vai oxigenar. Então oxigenada, porra, desculpa, Brax. Ele não tem dinheiro. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Acho que você vai oxigenar a cabeça de todo mundo. Nós vamos ver um Vasco. Nós vamos ver um Vasco contra o Atlético Paranaense São Januário, todo mundo de cabelo amarelo, né? Todo mundo de cabelo pintado. Deve ser a oxigenação que ele vai dar, né? Descolorido. Porque como que você, Brax, vai oxigenar o elenco, primeiro, já tendo passado uma semana e você não fez nada? Pra você oxigenar primeiro o elenco do Vasco, você tem que contratar 10 jogadores e mandar 10 embora. Isso é oxigenar, né? Acho que se você não sabe o significado de oxigenar, quando se fala de oxigenar, se fala de ter uma mudança importante no coletivo, de ter uma mudança importante nos jogadores. E o que você está falando é que você vai conseguir oxigenar tendo um teto orçamentário. Brax, é impossível. Você não vai conseguir oxigenar. E aí sabe o que vai acontecer? Vai vir novamente uma desculpa tua daqui a um tempo. Aí teve um maluco que botou aqui, ó, muito engraçado. O Brax saindo do Vasco será pedreiro. Ele vai traçar uma linha
Cara, só pode ser isso. Solta aí, diretor. Tá bom pra caralho. Galera, obrigado pela... Calma aí, antes de continuar, obrigado pela participação 400 cabeças de já. vocês. Somos 400 aqui ao vivo. Muito obrigado pela moral, pelo carinho. Aqui é Vasco nessa porra. Eu não vou deixar esses merda fazerem merda com o nosso time sem falar, não. Eu vou falar mesmo. Eu vou falar. Cambada de merda. Vambora, vamos, diretor. Não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube. Em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol, e vamos traçar uma reta, uma linha de separação entre o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. Obrigado. Valeu, Pedreiro. 7 do cacete, meu irmão. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.